É isso, Maurício Noriega, sai Pedro Duran, é troca de jogador rápida aqui, Nori, tudo bem? Não pode perder tempo, né? Senão o time sai prejudicado. Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Tudo ótimo, vai tirar todas as nossas dúvidas, trazer análise, porque começou a Libertadores para os brasileiros. Como todo ano, tem um jogador que vai entrar em campo, né? Altitude vai tomar conta aí da nossa conversa agora com o Nori. Por quê? Quem vai enfrentar o ar rarefeito é o Botafogo. Joga hoje à noite contra o Aurora da Bolívia. E aí, como eu falava, é mais um jogador em campo jogando contra o time brasileiro. Sem dúvida, Carol. E ainda no caso do Botafogo, que passa por esse problema já de falta de confiança desde o que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. O treinador agora, após a derrota para o Vasco, diz que há jogadores que não querem jogar, que estão pedindo para sair, depois ele nega essa declaração. Aí vem esse que a gente se acostumou a chamar no meio do futebol de fantasma da altitude, mas que tem uma questão científica mesmo. Há uma queda de rendimento dos jogadores, a adaptação é muito difícil. Calcula-se aí que para jogar a 3.000 metros, 2.500, 2.800, a redução de oxigênio oferecida para os atletas é da ordem de 30%. Então, isso exige uma preparação específica, mas não tem tempo para isso. Pois é, seria um tempo de os jogadores se ambientarem ali, se adaptarem a essa altitude para que o rendimento não caia tanto. Seria isso, Nori? É isso, cara. Só que não tem, a ciência ainda não tem uma definição quanto a isso. Há várias formas de trabalhar. Chegou-se à conclusão, numa época, que era necessário ir uma semana antes. Hoje já se trabalha com outra situação, tem que chegar no dia do jogo, se possível fazer um treino no dia do jogo para depois jogar. Mas as altitudes são absolutamente desafiadoras. Imagina você jogar futebol, cara, a quase 4.100 metros, por exemplo, nesse estádio Villa Ingenio, que fica em El Alto. El Alto é a cidade ao lado de La Paz, onde fica o aeroporto de La Paz, que é um dos mais difíceis do mundo para a operação de pouso e decolagem. Para a gente entender aqui as informações que você traz para a gente, Nori, esses estádios aqui vão receber jogos da Libertadores. Sim. O jogo de hoje será onde? O jogo é em Cochabamba, certo, que é a altitude de 2.560 metros mais ou menos. A partir dessa altitude, os cientistas do esporte dizem que já há um prejuízo considerável para o desempenho do jogador. Só que aí tem a história de mexer com a cabeça do atleta. O atleta, em vez de pensar só no jogo, o que ele vai fazer, como ele vai estudar o adversário, ele fica preocupado. Será que eu vou passar mal? Será que vai passar? Vai me faltar ar? Tudo isso acontece. Por isso que é importante a preparação, Carol. E eu trago aqui até uma informação histórica. Tudo isso começou a acontecer da pesquisa da ciência em 1992, com o time do São Paulo, com dois nomes muito importantes da história do futebol brasileiro. Um fisiologista chamado Turíbio Leite de Barros e o preparador físico Moraci Santana. Eles começaram a pesquisar quais eram as situações, faziam simulações com os jogadores, com máquinas respiratórias, com aparelhos, para melhor desempenho. O que aconteceu? O São Paulo fez 2 jogos seguidos na Libertadores em 92, jogou em Oruro, mais de quase 4.000 metros, e depois em La Paz. Ganhou por 3-0 do San José em Oruro e empatou por 1-1 com o Bolívar. Isso já virou literatura do esporte para que os outros times pudessem estudar essa condição. Tem caso, Nori, de jogador que não pode jogar lá na Bolívia por conta da altitude? Tem. O zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, ele tem uma situação congênita, sanguínea, que o impede de jogar na altitude porque há problemas de coagulação. Então, sempre que o Atlético Paranaense tem um jogo na altitude, o Thiago Heleno não é relacionado para o jogo. E só aqui pontuando, portanto, altitude de mais de 4.000 metros, 3.600, 2.800, 2.600, 2.500, alguns estádios aqui que o Nori traz para a gente. Haja adaptação, Nori. Agora, independentemente aqui da altitude, o que o Botafogo tem que observar na partida de hoje? Tem que colocar a cabeça no lugar. É um time melhor, o do Botafogo, do que o do Aurora. Só que o que está faltando ao Botafogo nesse momento não é nem futebol, Carol, é a cabeça no lugar mesmo. É um time que, como aconteceu contra o Vasco, sai na frente, jogando bem e depois leva a virada e desmorona psicologicamente. Tem que ter tranquilidade, preparação, inteligência para jogar na altitude. Os adversários estão acostumados, eles moram lá. Então, o corpo já está totalmente adaptado. Se o jogador do Botafogo quiser sair correndo com 10, 15 minutos, o ar vai faltar, pode sofrer um gol, então, e aí fica muito mais difícil de recuperar. Essa adaptação tem que ser feita também, Carol, não apenas com a questão física, mas da inteligência, entender as dificuldades apresentadas pelo jogo. Agora, os adversários têm esse jogador a mais, têm essa vantagem, né? Estão adaptados à altitude. Qual que é a vantagem do Botafogo? Eu acho que a vantagem é técnica.
o Botafogo pode impor um ritmo ao jogo diferente do que o Aurora vai querer. O Aurora certamente vai querer fazer um jogo de velocidade, vai chutar as bolas de média e longa distância, porque o que acontece na altitude, o ar rarefeito, perde a resistência. Muitas vezes as pessoas falam assim, a bola fica mais rápida. Não, ela não fica mais rápida, ela perde menos velocidade e muda muito mais rápido de direção. Então, evitar esse tipo de situação, ter um controle tático do jogo e impor um ritmo. Qual é esse ritmo? Mais lento, mais cadência, fazer com que o adversário não se sinta confortável no jogo. Quando a gente olha para a próxima fase da Libertadores, Botafogo, Red Bull Bragantino são os favoritos aí para avançarem e se encontrarem lá? Eu acho que é bastante provável que eles passem por essa segunda fase. O Red Bull Bragantino empatou fora de casa com Águilas Douradas, vai decidir em Bragança Paulista. Foi 0-0, um resultado que, se não é maravilhoso, também não é péssimo, porque jogando em Bragança Paulista acho que a chance de classificação é grande. E o Botafogo acho que é um time superior também. Acho que são equipes que têm todas as condições de compor mais presença brasileira na fase de grupos da Libertadores. Essa é a segunda fase eliminatória da qual estão participando o time de Bragança Paulista e o Botafogo. Bem, vamos conferir então Botafogo em campo hoje. Nori amanhã vai estar com a gente, né? Trazendo Sim, aí claro, o que chamou a atenção nessa partida e, claro, o placar, né? Torcida brasileira sempre. Vamos agora falar de Corinthians? Sim, tá dando o que falar, hein? Tem novidade interessante para o torcedor do Corinthians. Pois é, a equipe apresentou o meia Igor Coronado. E aí ele chega com muita expectativa para o Corinthians, mas não é tão conhecido, né, Nori? Eu que estou desinformada. Não, você está muito bem informada, cara. É um jogador muito pouco conhecido. A gente começou a ouvir falar do Igor Coronado agora, porque ele estava jogando na Liga Saudita, no Al Ittihad. E a Liga Saudita hoje é muito famosa, principalmente pela ida do Cristiano Ronaldo. As estrelas, e do Neymar, né? Essas estrelas. Mas ele é um jogador cuja carreira não é uma carreira empolgante até agora. Ele jogou na segunda divisão da Itália, em times da região da Sicília, no Trapani e no Palermo. Jogou em Malta, que é um futebol muito pouco conhecido, e aí foi para a Arábia Saudita jogar no Al Ittihad. Ele não joga desde dezembro do ano passado, ele não atuou nessa temporada ainda. Agora, é a chamada aposta. Ele é um jogador que chamou a atenção por algumas boas partidas, inclusive no Mundial de Clubes, recentemente, e na Liga Saudita. Só que ele não tem um currículo daqueles que chega na mesa do diretor de futebol, cara, não, vou contratar esse cara, porque esse cara é muito bom jogador. Olha o meu passe aqui, né? Agora, tem que esperar. É uma aposta ousada. Eu acho que é uma aposta ousada do Corinthians, porque ele joga em todas as posições do setor de meio campo. Ele pode jogar como meio-campista mais recuado, como organizador, pode jogar pelos lados do campo em velocidade. E o Corinthians precisa, Carol, desse tipo de jogador que ofereça um pouco mais de qualidade no setor de criação. E você vê esse potencial todo, Noriega? Eu vi poucos jogos dele. E numa liga que não é extremamente competitiva, que é a Liga Saudita. Então a gente tem que esperar qual vai ser a adaptação dele. Ele não deve jogar na Copa do Brasil. O Corinthians estreia contra o Cianorte na Copa do Brasil. A programação dele é para fazer o primeiro jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista no estádio do Corinthians. Agora o torcedor, gostou? O torcedor está animado porque acontece essa exposição da mídia. E os jogos que ele fez na Arábia Saudita chamaram realmente a atenção, porque é um jogador técnico, bate bonito na bola. Só que assim, 31 anos, que para a vida é jovem, para o futebol já é uma idade que as pessoas começam, opa, será que dá, não dá? Mas está muito bem fisicamente, tanto que carregou 48 malas quando chegou no aeroporto. Você imagina isso, Carol? 48 malas. O que você traz em 48 malas? Olha esse excesso aí de bagagem, de peso. Dizem que ele trouxe muitas coisas, muitas lembranças da Arábia Saudita. Bem, agora vamos lá, olhando para o todo, Nori, esses reforços dessa primeira janela do Corinthians indicam um time competitivo? Indicam. E acho que a resposta que o Corinthians deu naqueles 15 minutos finais do jogo contra o Palmeiras, como sair de uma derrota por 2-0 para um empate com todo aquele sabor de vitória por 2-2, alguns jogadores foram fundamentais para que isso acontecesse. O Rodrigo Garro, o argentino, meio-campista, que faz o gol de empate. O Pedro Henrique, atacante que veio do Internacional, entrou muito bem no segundo tempo. E agora chega o Coronado. O que o torcedor do Corinthians queria, Carol, era um time diferente do time que quase passou um sufoco para lutar contra o rebaixamento no ano passado. Já é um time diferente, não apenas nos nomes, mas também na postura e no desempenho dentro de campo. Coronado tem previsão de estreia? Contra a Ponte Preta, no Campeonato Paulista, no final de semana. Anote aí. E o Nori vai estar de olho para contar tudo pra gente. Maurício Noriega, sempre um prazer. Obrigada. Obrigado, Carol. Até amanhã.